Olá, bem-vindo à Reforça Educação. Hoje vai ser nossa terceira aula de conteúdo focado para o concurso do IBGE para recenseador. Nesse concurso, ele separou os tópicos em 10 partes e eu já apresentei essas duas primeiras partes, de números reais e porcentagens. Então, nessa aula, eu vou abordar aqui os conteúdos de função de primeiro grau. Vamos comigo! Para entender a equação de primeiro grau, eu trouxe aqui inicialmente a representação algébrica. Lembrando que o edital ele pede que você estude tanto a representação algébrica quanto a representação gráfica. Então, vamos iniciar pela representação algébrica e finalizar com a representação gráfica, certo? Bom, aqui na representação algébrica, a gente tem que entender o que são esses termos. Uma equação do primeiro grau sempre pode ser representada dessa forma, em que ele tem um valor x, e esse valor x é uma incógnita. E o que é incógnita? Incógnita é o dado que você quer descobrir, é o que a questão está pedindo para você encontrar, certo? Então, isso aqui, a incógnita, é o que você quer descobrir. O que você quer descobrir. E aqui, ó, temos outros dois termos, né? Que é o termo A e o termo B. Esses dois termos, eles são dados da questão. Então, a questão vai te dar algumas informações e, a partir dessas informações, você vai obter o valor de A e de B para que você consiga montar uma equação de primeiro grau, certo? Então, aqui, ó, o A e o B são os dados da questão. É claro que isso aqui, eu só estou explicando inicialmente esses termos, mas a gente vai ver de forma aplicada, que aí você vai conseguir entender melhor. Mas, inicialmente, isso é o que você precisa saber, que o x é sempre a incógnita que você vai querer descobrir na questão, e o A e o B são os dados da questão para que você consiga montar essa equação. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns sistemas de algumas equações de primeiro grau. Ó, todos esses exemplos aqui são formas de representar dados em forma de equação. Aqui, ó, 3x mais 4 igual a b, que seria exatamente nessa forma aqui, ó. E então, aqui, ó, o 3 seria o quê? Seria esse a. O x continua sendo x e o b aqui, ó, seria o 4. Viu? Aqui, ó, também está na forma ax mais b, em que o a é o 3 e o b é o 4. E isso igual a zero. Pode acontecer dessa forma e também pode acontecer de outra forma. Essa igualdade pode não ser zero. Aqui nesse exemplo é 14, certo? Mas não significa que isso aqui não seja uma equação de primeiro grau. Isso aqui também é uma equação de primeiro grau. Para ser uma equação de primeiro grau, basta que você tenha pelo menos uma incógnita e que o número que esteja acompanhando ela seja maior do que zero, certo? Então, aqui, ó, em todos esses exemplos, o número que está acompanhando é maior que zero. Então, todas essas são equações de primeiro grau, certo? E aqui, ó, eu trouxe aqui para você, no final, outro tipo específico, que é uma equação em que você tem duas incógnitas. Você tem tanto x quanto y, ou seja, você teria dois valores para descobrir. Nesses casos, sempre que você tiver duas incógnitas, você também precisa de duas equações. Só que nas questões sempre vão lhe dar informações para que você consiga montar essas equações. Então, fique tranquilo e vamos ver como que isso pode ser aplicado para que você consiga montar esse sistema de equações de primeiro grau. Bom, antes da gente ver como montar o sistema, vamos ver como que você pode resolvê-lo. Aqui, ó, eu trouxe os exemplos de algumas equações de primeiro grau e a gente vai resolver uma a uma para que quando a gente consiga montar o sistema, a gente já saiba como resolver, certo? Então, vamos aqui. Aqui você tem 3x mais 4 igual a zero. Como que eu posso resolver essa equação? Lembrando aqui, ó, que sempre o que a gente quer encontrar é o x, né? O x sempre será o valor a ser encontrado. Ser encontrado. Então, como o x é o valor a ser encontrado, a gente tem que fazer com que ele fique sozinho, isolado. E como que a gente faz isso? Bom, é simples.
Aqui, ó, a gente tem 3x mais 4, né? Igual a zero. Só que como eu quero deixar o x sozinho, eu primeiro tenho que passar todos os outros termos para o outro lado da equação. Então, aqui, ó, o 4 vai ser o primeiro número que eu vou ter que passar para o outro lado. Então, eu vou botar a igualdade aqui, o 0 eu posso repetir, e o 4 aqui ele tem que passar para o outro lado, passar para cá. Tá vendo que ele estava com sinal de mais na frente, ou seja, ele estava somando? Então, ele vai ter que passar para o outro lado subtraindo, com o sinal de menos. Porque sempre que um valor é passado para o outro lado, ele vai ser passado com a operação contrária do que ele estava fazendo anteriormente. Aqui, como ele estava somando, ele vai passar subtraindo. Então, isso aqui vai ficar 3x igual a menos 4. O zero eu posso descartá-lo, né? Ele não vai interferir em nada aqui no resultado. E agora, eu ainda preciso encontrar o valor de x. Então, eu vou isolá-lo mais uma vez. Para isolar o x, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que passar esse 3 agora para o outro lado. Aqui, ó, ele estava multiplicando. Sempre que o número está do ladinho aqui de uma variável, é porque ele está multiplicando o valor por essa variável. Então, como ele estava multiplicando, ele tem que ser passado para o outro lado dividindo. Por quê? Porque ele vai ser passado com a operação contrária. Então, o valor de x aqui vai ser menos 4/3. Isso é o valor que a gente encontrou, certo? E assim você conseguiria resolver essa equação de primeiro grau. Então, vamos continuar resolvendo as outras para que você vá pegando o jeito. Continuando aqui, a gente tem essa equação aqui, ó, 5x menos 3 igual a 25. Bom, como a gente já havia falado, a gente tem que fazer o quê? Isolar o x, não é? Então, eu deixo aqui, ó, 5x igual a 25. E esse menos 3 que estava aqui desse lado, eu tenho que passá-lo para o outro lado. Como ele estava subtraindo aqui, ele vai para o outro lado com a operação contrária. E o contrário da subtração é a adição, a soma. Então, se ele estava menos 3, ele vai ter que ir mais 3 para o outro lado, certo? E aí, aqui eu vou ter que 5x é igual a 25 mais 3, que é 28. E o x agora, isolando ele mais uma vez, vai ser 28 dividido por 5. Por que dividido? Porque aqui, ó, o 5 estava multiplicado pelo x. Então, ele tem que passar para o outro lado com a operação contrária. E a operação contrária da multiplicação é a divisão, certo? Por isso que ele foi para o outro lado dividindo. Pronto, esse seria mais o valor de x aqui para essa função do primeiro grau. Vamos continuar então. Pelo mesmo princípio, nós vamos ter aqui, ó, 10x mais 8 igual a 14. O que é a primeira coisa que eu faço? Eu deixo aqui os termos com x de um lado e eu passo todo o resto para o outro lado. Então, o que eu tenho aqui é o mais 8, né? Quando ele for passar para o outro lado, ele vai passar com a operação contrária. Aqui, como ele estava somando, ele vai passar subtraindo. E agora eu vou ter que 10x é igual a 14 menos 8. 14 menos 8 é 6. Então, eu deixo aqui o 6. E agora eu isolo mais uma vez o x, ó. O x agora vai ter que ser 6. E o 10 que estava aqui desse lado multiplicando, ele vai passar para o outro lado com a operação contrária. Ou seja, se ele estava multiplicando, ele vai passar agora dividindo. Pronto. E esse vai ser o valor de x. Eu estou deixando o x sempre em fração, mas se você quiser, você pode fazer essas divisões aqui e deixar em forma decimal. Eu não acho necessário para essa aula, porque a gente só está vendo aqui como resolver a equaçãozinha aqui do primeiro grau, certo? Bom, vamos continuar aqui então. Nesse último exemplo já tem algo bem interessante, que é o seguinte: dos dois lados eu tenho termos com x. Eu tenho aqui 8x e tenho um termo aqui 2x. Nesse caso, o que é que você tem que fazer? Você tem que passar todos os termos com x para um lado só e passar todos os outros valores para o outro lado. Então, a gente vai fazer isso. Nesse lado de cá, eu vou deixar o 8x e esse 2x que estava aqui, eu vou trazer para cá. Bom, como ele está sem sinal aqui, significa que ele está com sinal positivo.
Sempre que tiver sem sinal, você assume que o sinal é positivo. E aí, se ele estava positivo, é porque ele estava somando. Então, se ele estava somando desse lado, ele vai passar para o outro lado subtraindo, porque ele sempre tem que passar com a operação contrária, certo? Então, aqui, ó, eu vou botar menos 2x, certo? E agora, o que que falta fazer? Eu igualo isso ao meu 8 aqui, ó, eu vou repeti-lo. E esse menos 3 aqui, ó, eu tenho que passar para o outro lado também. Como ele estava subtraindo, ele vai passar para o outro lado somando, com a operação contrária. E aí eu resolvo esse sisteminha, certo? Vamos resolver, então, esse sisteminha. Eu tenho aqui, ó, 8x menos 2x. Como os dois valores têm x, basta que eu subtraia os valores numéricos, certo? Porque os dois acompanham o x. E aí eu subtraio os valores numéricos e repito o x. Então, eu vou subtrair 8 de 2, 8 menos 2 vai ficar 6, e eu vou repetir o x, continuar o x aqui. Isso vai ser igual a quanto? 8 mais 3. 8 mais 3, 11. E agora falta o quê? Falta eu isolar esse x, não é? Então, aqui, ó, isolando o x, eu vou ter que o x é igual a 11, e o 6 que estava multiplicando desse lado, ele vai ter que ser passado dividindo para o 8, para o outro. Então, o x vai ser igual a 11 sobre 6. E assim a gente conseguiria resolver todos esses probleminhas, certo? Aqui foi só uma forma de como você resolver os sistemas, e agora eu vou te mostrar como aplicar a função de primeiro grau para uma questão de interpretação. Bom, aqui na primeira questão de interpretação, eu trouxe o seguinte. Maria foi ao mercado e comprou 5 sabonetes e 4 pacotes de bolacha. Sabendo que ela gastou R$ 40 com as bolachas e sua compra total foi de R$ 50, quanto custou cada sabonete? Bom, primeira coisa que você tem que fazer é ir organizando os dados. Ele diz que Maria foi ao mercado e comprou 5 sabonetes. Então, ela aqui comprou 5 sabonetes. Além desses sabonetes, ela comprou 4 bolachas. Então, é 5 sabonetes mais 4 pacotes de bolachas. Vou botar aqui só bolacha, tá? E aí, isso aqui vai estar o total da compra aqui, ó. Sua compra total foi de R$ 50. R$ 50. Botando em forma de equação, eu posso botar aqui, ó, que isso aqui é 5S. Vou chamar de S aqui os sabonetes, tá? Mais 4 bolachas. 4 bolachas eu chamo de 4B. E isso vai dar igual um total de 50, né? Só que ele me diz mais uma coisa. Ele me diz que, sabendo que ela gastou R$ 40 com as bolachas, ou seja, esse 4B, que é a quantidade da bolacha, custou R$ 40. Então, aqui eu já substituo. Então, 5 sabonetes mais R$ 40 deu igual a R$ 50, total da compra, né? Então, o que é que ele quer saber? Ele quer saber quanto custou cada sabonete. Então, a gente já montou o sistema aqui, ó. Montamos o sistema, basta que a gente resolva. Porque o S aqui, ó, representa o quê? O sabonete. O S representa sabonete. Então, eu encontrando o valor de S, eu encontro quanto custou cada sabonete, certo? Então, vamos fazer isso. O que a gente primeiro precisa fazer? Precisa deixar o valor de S aqui todo em um lado só. Então, eu vou passar aqui, ó, o 40 para o outro lado. Como ele estava somando, ele vai passar subtraindo. E aí, eu sei que 5S é igual a 50 menos 40, 10, né? E o S, então, vai ser 10 sobre 5, né? Que o 5 que estava multiplicando desse lado, ele vai passar dividindo. Então, aqui eu tenho que o S, que é o preço do sabonete, vai custar 10 dividido por 5. Ou seja,
vai custar R$2. Porque 10 dividido por 5 é igual a 2, certo? Porque 2 vezes 5 é 10. Pronto, então a gente encontrou o valor de S. Resolvemos, então, o sisteminha através de uma equação de primeiro grau, certo? Vamos, então, para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: Carlos e Manuela são irmãos gêmeos. A metade da idade de Carlos mais 1/3 da idade de Manuela é igual a 10 anos. Qual a soma das idades dos dois irmãos? Bom, a primeira coisa que a gente faz é montar o sisteminha. Eu tenho Carlos e eu tenho Manuela, né? Eles são gêmeos, né? Se eles são gêmeos, a idade deles é a mesma. Então, eu posso chamar X a idade dos dois, né? A idade tanto de Carlos quanto de Manuela. E aí eu começo a montar o nosso sistema. Ele diz que a metade da idade de Carlos mais 1/3 da idade de Manuela é igual a 10. Então, vamos montar. Se é a metade da idade, isso significa que é a idade sobre 2. Isso que significa metade. Sempre que você quiser a metade de algo, você divide isso por 2. Então, vamos lá. Se é a metade da idade, vai ser x sobre 2. Vamos montar aqui o sisteminha. X sobre 2. E aí ele diz que mais 1/3. O que é 1/3? 1/3 é 1 sobre 3. 1/3 de quê? Da idade de Manuela. Então, 1/3 de x, certo? É igual a 10 anos. Você percebe que eu deixei x tanto para a idade do Carlos quanto da idade de Manuela, porque eles são gêmeos e a idade deles dois é a mesma. Então, vamos resolver isso aqui, esse sisteminha de equações. Eu tenho x sobre 2, e aqui, ó, se é 1/3 de x, é 1/3 vezes x. E aí eu multiplico o 1 vezes o x, que vai dar x. E aí, deixo isso sobre 3. E isso é igual a 10. Dessa forma aqui, como que eu vou resolver? Como que você resolve a soma de duas frações? Você resolve através do MMC. Você precisa saber do MMC desses dois valores. O MMC de 2 e 3 vai ser 6. 2 vezes 3 vai ser 6. Certo? Se você não souber como fazer esse MMC, eu recomendo que você vá estudar um pouco essa parte, tá? Aqui eu não vou explicar como é que é, porque a gente está só resolvendo um problema que utiliza o MMC, certo? Então, perderia muito tempo explicando. Então, vamos lá continuar, né? Então, tirado o MMC de 2 e 3, eu tenho que é 6, e aí o que eu faço? Como eu transformei o denominador em 6, eu faço aqui, ó, 6 dividido por 2, 3. Então, esse 3 eu tenho que multiplicar por esse x aqui, que fica 3x. E aí, eu mantenho a soma, e aí eu vou somar por quanto? 6 dividido por 3, que vai dar 2, e aí eu vou ter que multiplicar por esse x aqui de cima. Então, vai ser 2x. E isso aqui vai ser igual a 10, certo? Isso aqui é soma entre frações. Você precisa saber desse conteúdo para que você consiga desenvolver bem as questões de primeiro grau. Então, se você tem alguma dificuldade, recomendo que você estude essa parte separada antes de vir para os problemas de primeiro grau, tá? Então, eu vou assumir que você já saiba resolver esses probleminhas, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. E aí, eu somo 3x mais 2x, 5x. E aí, eu deixo sobre o 6. Isso vai ser igual a 10. E agora, o que eu faço? Eu preciso, mais uma vez, isolar o x, né? Então, eu faço aqui, ó, 5x vai ser igual a 10. O 6 aqui, ó, ele estava dividindo, né? Então, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Que ele sempre passa para o outro lado com operação contrária. Então, vou explicar aqui, ó, o 10 pelo 6. E aí, aqui eu vou ter 5x igual a 60. E agora, basta que eu isole o x. E aqui eu vou ter 60 sobre 5.
E aí eu vou fazer aqui em cima com você, tá? 60 dividido por 5. Aqui, ó, eu vou fazer essa divisão. Primeiro eu começo pelo 6. Eu vejo o 6 é maior que o 5, então eu posso dividir. E o número que multiplicado por 5 dá menor ou igual a 6 é 1. Por quê? 1 vezes 5 vai dar 5. E aí eu subtraio 6 menos 5 vai dar 1. O 1 não dá para dividir por 5, então eu vou descer esse zero. E aí o número que multiplicado por 5, que vai dar 10, vai ser 2, certo? E aí 2 vezes 5 vai dar 10, e aqui pronto. Então a divisão de 60 por 5 é 12. Então o valor de x é igual a 12. Então, tanto o Carlos quanto a Manuela têm 12 anos de idade. Mas não é isso que ele pede, né? Ele quer a soma da idade dos dois irmãos. Então, basta que eu some 12 mais 12, porque cada um deles tem 12 anos. E somando 12 mais 12, eu tenho 24 anos. Então, a soma da idade de Carlos e Manuela é 24 anos, certo? E assim a gente resolveu essa questão aqui de primeiro grau. Vamos então para a próxima. A próxima questão, ela diz o seguinte: em um concurso, os participantes devem responder um total de 20 questões. Para cada resposta correta, o candidato ganha 3 pontos. E para cada resposta errada, perde 2 pontos. Determine o número de acertos e erros que um candidato obteve, considerando que ele totalizou 35 pontos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver uma relação entre esses pontos aqui, ó, com esse ponto aqui que foi o total, né? E eu preciso saber também como que eu vou representar o número de acertos e o número de erros, que é o que ele pede na questão. Eu posso chamar aqui, ó, os acertos de A. Vou chamar de A. E os erros eu posso chamar de E. É bom você se familiarizar com essa forma de representar as coisas, em representar em forma de letra, tá? Porque é muito importante para essas questões de equação de primeiro grau e segundo grau também. Se você não quiser representar dessa forma, você pode chamar de x e y, que é até a forma mais comum, né? Então, vamos lá. Vamos usar x e y, tá? Eu sei que os acertos vão ser x e os erros vão ser y. Então, eu vou ver aqui, ó. Para cada resposta correta, o candidato ganha 3 pontos. E para cada resposta errada, ele perde 2 pontos. E aí ele diz que, nessa prova, o candidato totalizou 35 pontos. Então, eu vejo aqui, ó, que ele vai ganhar sempre 3 pontos a cada acerto. Então, o total de pontos vai ser considerando que ele vai ter 3 pontos a cada acerto, ou seja, 3 vezes o número de acertos. Vai ser a pontuação que ele vai fazer com os acertos. E com os erros, a pontuação vai ser de forma negativa, ó, porque ele sempre vai estar perdendo. Então, eu vou botar aqui, ó, o menos 2y, porque a cada erro eu vou retirar 2 pontos. Então, no total de erros, eu vou ter que retirar 2 vezes o número de erros, certo? E somando a quantidade de acertos com a quantidade de erros, eu vou ter um total de 35. Eu digo somando, mas aqui a gente tem que ver que os erros vão ser sempre retirando. Então, vou pegar aqui o total de acertos e vou subtrair do total de erros, tá? Para ficar mais claro para você. Porque ela vai perder 2 pontos a cada erro. Bom, fazendo isso, eu tenho essa pontuação, né? Mas aqui você pode ver que tem 2 incógnitas, x e y. E não daria para eu resolver esse sistema apenas com essa equação. Então, eu preciso montar uma equação. Qual é a outra equação? Eu posso montar x mais y igual a 20, porque ele vai acertar x questões e errar y questões. Mas, no total, ele só tem 20 questões. Então, a quantidade de questões que ele acertou mais a quantidade de questões que ele errou vai dar o total de questões, que é 20. Por isso que eu montei aqui esse sisteminha.
E aí vamos resolver. Para resolver, novamente você isola uma variável. Eu posso isolar aqui o x e eu digo que ele é igual a o 20 e esse y que estava somando aqui do outro lado, ele vai subtraindo para o outro. Então, o x é igual a 20 menos y, certo? Esse é o valor de x. Encontrado o valor de x, basta que eu substitua ele nessa primeira equação aqui, ó. Porque substituindo o x aqui, eu vou ter só o valor de y aqui. E aí eu vou conseguir manipular a equação para encontrar o valor de y. Então, vamos fazer isso. Eu vou pegar essa equação e vou substituir. O 3 ele vai multiplicar pelo valor de x. Mas qual é o valor de x? É esse valor que a gente encontrou, ó, de 20 menos y. E aí eu vou continuar. Isso aqui vai ser menos 2y, que vai ser igual a 35. Aqui, ó, a gente vai multiplicar isso aqui entre parênteses, né? Essa multiplicação tem que ser chuveirinho, ó. Eu primeiro multiplico o 3 por 20 e depois eu multiplico o 3 por menos y. Então, vamos fazer isso. 3 vezes 20 vai dar 60. 3 vezes menos y, eu permaneço com o sinal de menos y aqui e multiplico 3 por y, que é 3y. Isso aqui vai ser menos 2y, igual a 35. E agora, o que eu faço? Eu posso passar todos os números para esse lado e todos os valores de y para o outro. Então, eu faço isso. Eu deixo o 60 aqui e o 35, que estava desse lado, eu passo para o outro lado com o sinal contrário, né? Com operação contrária. Aqui, ó, quando ele está sozinho aqui, é porque ele está somando. Então, ele vai passar para o outro lado, subtraindo. E aí, eu vou passar esses dois termos com o sinal contrário para o outro lado. Aqui, os dois estavam subtraindo, então, os dois vão somando. Então, vai 3y mais 2y. E aqui, ó, eu vou ter 60 menos 35 é 25, certo? Ó, se eu pegar aqui 60 e subtrair por 35, eu vou ter aqui, ó, 10 menos 5, 5. 5 menos 3, 2, 25, tá? Aqui, ó, nessa subtração, eu peguei aqui, ó, o 0 ele pediu emprestado para o 6 se transformou em 5 porque ele deu 1 emprestado, e agora o 0 se transformou em 10. 10 menos 5, 5, e 5 menos 3, 2, certo? Então, 25 aqui, ó, vai ser igual a 3y mais 2y. Novamente, eu somo os números e continuo com y. Então, vai ser 3 mais 2, 5y. Pronto, montado o sistema, basta agora que eu isole o y. Então, eu vou ter que passar esse 5 para o outro lado. Quando ele estava multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. E aí eu divido. 25 dividido por 5 é 5, certo? Ó, 25 dividido por 5 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é o próprio 25. Pronto. Então, o y, que é a quantidade de erros, é igual a 5. Bom, se ele errou 5 questões, ele acertou o restante das questões. Como eram 20 questões, o número de acertos vai ser 20 menos o número de erros, ou seja, 20 menos 5, que é 15. Pronto, então a gente resolveu a questão. O número de acertos foi 15 e o número de erros foi 5, certo? Então, vamos para o último tópico aqui da nossa aula de conteúdos, que é a representação gráfica. Bom, aqui na representação gráfica você vai perceber o seguinte: enquanto na representação algébrica eu tinha ax mais b igual a 0, na representação gráfica a gente vai ter o ax mais b igual a y, em que tanto o y quanto o x eles estão relacionados entre si, ou seja, um depende do outro. E isso pode ser representado graficamente através dessas figuras aqui, ó, através de uma reta. A equação de primeiro grau sempre será uma reta, certo? Então, para você entender melhor, eu trouxe aqui dois exemplos de equação de primeiro grau
sendo representadas graficamente. Aqui, ó, eu tenho y igual a 2x. Aqui você pode ver aqui que também pode ser representado dessa forma, porque aqui eu sei que o a é igual a 2 e o b é igual a 0. Quer ver? Se você pegar aqui, ó, o y igual a, substituindo o a pelo 2, e aí o x, né? E o b por 0, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Eu vou ter que y é igual a 2x, certo? Porque esse 0 aqui eu posso só desconsiderar. Então, essa é a formulação geral, y igual a ax mais b, e a formulação que ele vai dar no problema, você tem que ter em mente, pelo menos, que você vai ter um termo a e um termo b. O termo a sempre será acompanhado do x, e o termo b será o que não está acompanhado. Isso aqui, para essas questões aqui, eu estou explicando como você identificar, porque quando a gente for resolver uma questão gráfica, você tem que ter em mente o que é o A e o que é o B. Eu vou exemplificar na próxima questão que eu apresentar, certo? Mas para que você entenda esse gráfico, você precisa entender que aqui eu tenho o valor de x e ele vai ser igual a 2 vezes o valor de... Perdão, aqui eu tenho o valor de y e ele vai ser igual a 2 vezes o valor de x. O que significa? Que o y vai ser 2 vezes cada um desses valores. Então, aqui, ó, esse eixo aqui é o eixo x. Vamos pensar que eu tenho o ponto 1. E aí, então, eu substituo onde tinha x, eu coloco 1. E o y, então, vai ser 2 vezes 1, que é 2. Então, aqui, com o x igual a 1, o meu valor de y é igual a 2. Pronto. E aí, eu marquei aqui no gráfico. E aí, isso se repete para todos os outros valores de x. Aqui, ó, o y vai ser igual a 2 vezes, vamos para o próximo, que é 2, né? 2 vezes 2. O y vai ser igual a 4, que é exatamente o que a gente vê aqui no gráfico. E assim você vai marcando os pontos, ó, mais uma vez. Y igual a 2 vezes x. Se o x for 3, o y vai ser igual a quanto? 2 vezes 3, que é 6. Vai estar aqui, ó. E eu marco aqui. Esses números que eu for marcando, depois eu vou ter que ir ligando. Quando eu faço essa ligação, eu traço essa reta. E essa reta é a representação gráfica da minha função de primeiro grau, certo? Bom, entendido isso, eu trouxe mais outro exemplo aqui, ó. Esse outro exemplo, tá vendo aqui, ó, que é y igual a menos 2x mais 1. Transformando ele nessa forma aqui, ó, de ax mais b, eu posso ver que o que acompanha o x, que seria o a, é igual a menos 2. Então, o a é igual a menos 2. E o que está sozinho aqui, ó, somando, é o b. Então, b é igual a 1, certo? E assim você consegue, a partir dessa equação, montar o sistema gráfico, que você vai marcar cada um desses pontos. Vamos ver como? Vamos ver esse primeiro ponto. O primeiro ponto é exatamente aqui, ó. O x aqui é 0. Então, o y vai ser igual a menos 2 vezes 0 mais 1. Menos 2 vezes 0 é o próprio 0. Isso aqui se cancela, tá? Isso aqui é 0. Porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. E aí vai sobrar apenas o mais 1. Então, o y vai ser igual a 1. Que é exatamente o que deu aqui, ó, que marcou aqui. Enquanto o x é 0, o y é 1. E aí, para o próximo número, seria a mesma forma, ó. Vamos, então, só para mais um número. Vamos ver o número, o x aqui, ó, menos 1. O x igual a menos 1, eu tenho menos 2 vezes aqui, ó, o x, né? E o x é menos 1. E isso vai ser mais 1. Você pode ver que na multiplicação tem uma regrinha. Quando você multiplica dois valores com sinais iguais, o resultado sempre é positivo. Então, aqui, ó, eu tenho aqui menos 2 vezes menos 1. Como são dois menos aqui, os sinais são iguais, e eu estou multiplicando, o sinal vai ficar positivo. E aí eu multiplico. 2 vezes 1, 2.
E aí eu faço, então, agora a soma com esse último 1zinho aqui, ó. Somando, eu tenho 2 mais 1 igual a 3. Então, o valor de y, quando o x é igual a menos 1, é de 3. Então, por isso que a gente marcou esse pontinho aqui. Se você for repetir isso para o menos 2, você vai encontrar o y de 5. E aí, você vai ter esse pontinho e você vai poder marcar essa reta aqui, ó. Marcando essa reta, você vai ter a representação gráfica da sua função de primeiro grau, certo? É um conceito bem novo, mas eu espero que você esteja entendendo. Caso você não tenha entendido de primeira, é bom que você reveja a aula para você ir entendendo, tá? Porque, realmente, para quem vê de primeira vez, pode ser um pouco complicado. Mas, treinando com as questões, isso vai ficando mais simples, tá? Então, vamos treinar, né? Vamos para uma questão aqui que você vai poder treinar esses conceitos. Aqui, ó, a questão diz o seguinte: uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, vertical. Então, aqui, ó, eu tenho combustível do tanque, representada por Y. E a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, horizontal. Então, aqui no X eu tenho o que é? A distância percorrida, certo? E aí ele pede a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel. E aí ele traz as opções. Tá vendo que é a forma algébrica? Essa forma algébrica é AX mais B. Ou seja, um fator multiplicado por A, um fator A multiplicado por X, mais o fator B. E isso aqui, então, como ele quer essa forma algébrica, eu vou ter que descobrir o que nessa questão? Eu tenho que descobrir o A e o B, para que eu consiga encaixar em uma dessas opções. E como que você vai fazer isso? Bom, vamos ver agora. Tá vendo que ele trouxe a forma gráfica? Então, a partir da forma gráfica é que a gente vai poder encontrar a forma algébrica. Então, vamos ver aqui. Inicialmente, eu sei que y é igual a x mais b. Você sempre começa dessa forma, tá? Quando ele te trouxer um gráfico em que ele pede para você transformar na forma algébrica, você coloca essa forma geral aqui, ó, de y igual a ax mais b. E aí você vai tentar encontrar o valor de A e o de B de acordo com os dados presentes nesse gráfico. Vamos começar aqui, ó, com um primeiro dado bem interessante de você fazer, uma dica que eu dou. É você pegar sempre quando o x for igual a zero. O x é zero aqui, ó. Aqui é o eixo de x, então, nesse ponto aqui, o x é zero. Para cima aqui, ele também vai ser zero, certo? Porque ele vai aumentando à medida que ele for para a direita. Enquanto ele está aqui, ele é zero. Então, quando o x é igual a zero, o y, que está marcado aqui, ó, ele é igual a quanto? A 50. Então, vamos substituir. Eu posso primeiro substituir isso aqui, ó. Eu substituo o y pelo 50 e eu digo que é igual a o a vezes o x. E o x é quanto aqui, ó? Zero. E isso aqui vai ser mais b. Pronto. Aqui eu vou ter que 50 é igual a quanto? A vezes zero é zero, porque qualquer coisa multiplicado por zero é o próprio zero. Então, isso aqui vai ser 0 mais b. Então, 0 mais b é o próprio b. Então, b vai ser igual a quanto? A 50. Pronto, já achei um dos termos que eu queria, né? Então, vamos agora tentar achar outro termo. Como que eu faço? Eu acho mais outro par. Outro par que eu posso achar é esse aqui, ó. Tá vendo que ele tem um valor de x? Eu sei que o x aqui é igual a 500. E o valor de y? Eu também tenho aqui, ó, é zero. Em toda essa reta, o valor de y é igual a zero. Então, aqui, ó, eu vou ter que substituir aqui, ó.
por y vai ser 0, vai ser igual a o a, que eu quero descobrir, vezes o x. E o x nesse ponto é 500. E isso aqui eu vou somar com quanto? Com o b. Só que o b eu já descobri o valor dele, que é 50. Então, eu somo aqui com 50. E aí, eu vejo aqui, ó, que 0 é igual a 500 vezes a mais 50. E aí, o que eu faço para descobrir o valor de a? Eu tenho que isolá-lo, né? Como que eu isolo? Eu tenho que passar esse 50 para o outro lado. E aí, eu faço o seguinte. Eu vou diminuir aqui um pouco a minha tela para eu conseguir escrever aqui. Eu coloco aqui, ó, o 500 vezes o a vai ser igual a esse 50 que estava aqui, eu passo para o outro lado. Só que ele vai passar para o outro lado subtraindo, né? Porque eles estávamos somando aqui desse lado. Se ele estava somando, ele passa para o outro lado subtraindo. E aqui eu vou ter 500a igual a menos 50. E aí, ainda assim, eu tenho que isolar o a. Como que eu isolo o a? Eu coloco a igual a menos 50 sobre 500. Por quê? Porque esse 500 que estava multiplicando aqui, ele tem que passar para o outro lado dividindo. E foi isso que a gente fez. Aí você pode fazer uma coisa aqui, ó. Você corta esse 0 com esse 0 e divide esse 5 por esse 5 aqui. Ó, nem vou fazer essa divisão, não. Isso aqui vai ficar menos... Vou botar aqui, dá para escrever, né? A igual a menos 5 sobre 50. Aqui, ó, eu sei que o 50 é a mesma coisa que 5 vezes o 10. Então, agora sim, eu vou cortar esse 5 com esse 5. Pronto. Então, eu vou ter que o a vai ser igual ao menos 1 sobre 10. Certo? Porque eu cortei aqui, ó, dividi o 5 com 5, fica só 1. Então, a é igual a menos 1 sobre 10. Então, se o a é igual a menos 1 sobre 10 e o b é igual a 50, então a minha equação de y vai ser igual a o a, que é menos 1 sobre 10, vezes o x, e aí mais o b, ou seja, mais 50. Pronto. Essa é a equação. E aí eu olho ali, nas nossas opções, qual é a equação que me diz isso. E a gente vê que é a equação da letra B, certo? Por quê? Porque aqui, ó, 1 vezes x é o próprio x. Então, aqui, ó, eu posso representar dessa forma. Certo? Porque o a é menos 1 sobre 10. Só que é menos 1 sobre 10 vezes o x. Então, x multiplicado por 1 é x. E aí eu repito sobre 10. Pronto. E assim a gente consegue transformar uma representação gráfica em uma representação algébrica. Eu sei que isso de cara é difícil de ser visualizado, mas eu coloquei principalmente porque no edital consta que você precisa saber essa representação gráfica. Então, pode ser que caia uma questão assim. Então, é bom que você entenda bem como resolver. Certo? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Diz aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, dessa explicação, desse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, porque eu vou lançar mais vídeos voltados para o edital para recenseador. Inclusive, eu vou lançar mais um vídeo de equação de primeiro grau, só que agora só resolvendo exercícios. Então, se você tem interesse de ver a resolução de exercícios, eu recomendo que você se inscreva logo no canal para que fique por dentro disso, né? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui e eu te espero na próxima aula.